dia a todos os irmãos. Chegamos ao último dia do nosso retiro. Hoje é o dia de Cristo. As crianças estão proibidas de pegar lenha. As energias serão guardadas para amanhã. Não há recreação. E nessa manhã, após a pregação, nós estaremos participando da ceia do Senhor. Estarei servindo a ceia aos irmãos. E encerra hoje às 17h30. Vamos ouvir mais uma vez o pastor Dória pregando. À noite quem estará pregando é o pastor Coelho. Também estará ministrando a ceia, estarei servindo, ele estará ministrando. Vamos orar essa manhã. Antes de orar, eu quero pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus em João, capítulo 17, Evangelho de João. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei da terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Deus. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. E isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que lhes tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo,
o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Está sendo. Irmão André, leva a Deus a palavra. Senhor nosso Deus, estamos hoje, Senhor, no dia de santa convocação, Senhor. Estamos para glorificar o teu nome, estamos para aprender, ouvir a tua palavra, estamos para obter a santificação, ser confrontado pela tua verdade, Senhor, nós que precisamos tanto. Também, ó Pai, estamos a te prestar conta, Senhor, de todas as nossas atitudes, Senhor. Estamos a te prestar conta, Senhor, de todas as nossas ações, de todas as nossas reações. E de acordo com o tema que tem sido proferido aqui, Senhor, temos sido confrontados. Tu tens dado convicção da grandeza que é o orgulho, o quanto que ele é letal à santidade, o quanto que o orgulho tem atingido a tua palavra, o quanto que é contrário à tua palavra. Dá-nos cada vez mais essa convicção, dá-nos convicção do quanto que realmente representa o orgulho. Temos também, Senhor, aprendido do que é a solução. Temos visto, Senhor, temos aprendido e vergonhosamente, tantas vezes já o sabemos. Tanto tempo nós sabemos a solução, sabemos o remédio, sabemos o que temos que fazer, sabemos o que não devemos fazer, Senhor, especificamente no orgulho, e que atinge, Senhor, frontalmente tua palavra e atinge, Senhor, a comunhão, tanto que tu celebrou, a comunhão dos santos, tanto tu fizestes aqui, para que pudéssemos experimentar, pudéssemos enxergar o que será nos céus. Assim também, Senhor, nós queremos e imploramos, Senhor, que sejamos santificados a tua palavra. Na verdade, em Cristo, precisamos imitar e com dignidade te representar o teu nome com dignidade em todos os nossos atos, combatendo sempre todos os males que interferem na comunhão da igreja. O quanto que é importante para a nossa vida, em primeiro lugar, na igreja, e se expande para todos os outros setores nos quais nós estamos envolvidos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, mais uma vez. Completa, Senhor, aquilo que tu já começaste no pregador, na preparação do que há de ser pregado. Completa, Senhor, conforme a tua vontade soberana, e que possamos praticar urgentemente, nos refazer diante de ti, Senhor, e estarmos aptos, com as mãos limpas diante de ti, e que Cristo seja glorificado. Assim, Senhor, em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos de pé, Salmo 117. Melodia conhecida. Ao Senhor Deus tem louvor, todos os povos adorar, dai louvores aos gentios, porque muito grande é seu favor, sua misericórdia em nós.
Vamos juntos ler esse texto aí, 1 Coríntios 5, 7, parte B. Vamos. Pois também em Cristo nosso cordeiro pascal foi imolado. Vamos orar. Senhor, Senhor nosso, quão grande, Senhor, é o Teu nome em toda a terra. Amém. Tua majestade é tremenda, Tua grandeza infinita, Senhor. Os Teus mistérios impenetráveis, insondáveis. Tu estás assentado sobre um trono de glória, cheio de majestade. Apesar de toda a tua grandeza, tu te dignas abaixar esta terra, tomar a forma humana, se relacionar conosco na mais exata expressão do seu ser, na pessoa do teu Filho amado. Ele, o nosso cordeiro pascal. Nosso coração, Senhor, cada vez que cantamos como agora, cada vez que lemos a Tua palavra e que ouvimos ou que vemos a obra do Teu Filho em nosso favor, o nosso coração se enche de gratidão. Ainda mais num dia como o de hoje. Foi nesse dia que Teu Filho ressuscitou. E a ressurreição dele é a razão da nossa justificação. Assim, Senhor, gratos, nós nos prostramos ante o Teu trono de graça e clamamos por graça, por misericórdia. Auxilia-nos, Senhor, nesse instante, abrindo o nosso entendimento para compreender aquilo que já está revelado, aquele mistério, Senhor, que esteve oculto, que se revelou. Precisamos entendê-lo com clareza. Abre os nossos olhos para ver a beleza que há em Cristo Jesus. E depois de contemplá-la, Senhor, não temos outra reação senão prostrar-se aos Teus pés, humilhados, reconhecendo-se pecadores ao Senhor. E como Pedro dizer: retira-te de mim que sou um pecador. Ou como Isaías dizer: ai de mim. Ó Senhor, fala aos nossos corações. Quebranta-nos agora, Senhor. Renova todo o nosso ser, todas as nossas forças físicas, espirituais. Faz desse instante um momento singular, ó Senhor, em que estamos nos preparando, ó Senhor, para celebrar a Santa Ceia. Que a Tua palavra, Senhor, nos conduza à reflexão, ao exame introspectivo, e que Teu Espírito nos mostre com claridade, com clareza, o mal que há em nosso coração, onde temos errado, Senhor, mas também que esse mesmo Espírito nos capacite ao arrependimento, nos capacite a uma prática nova, uma prática consoante, Senhor, com a fé que provém de Ti, com o arrependimento que provém de Ti. Concede-nos, Senhor, que essa palavra venha ferir os nossos corações, nos humilhar, nos envergonhar ante o quadro do Cristo crucificado. Mas também, Senhor, concede-nos
que essa mesma palavra, diante desse mesmo quadro, infunda em nós a esperança de saber que nem tudo está perdido, que hoje pode ser dia de recomeço, porque é isso exatamente que a ceia nos promete, é essa promessa, essa esperança de libertação. Então, naquilo, Senhor, que estávamos andando escravizados, que pelo poder agora do Teu Espírito, exposto na Tua palavra, sejamos libertos, livres para Te servir sem nenhum impedimento e para servir aos nossos irmãos em completa comunhão. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Irmãos, estamos na semana chamada Semana Santa, em que se celebra a Páscoa. E eu quero falar sobre isso. Cristo, nossa Páscoa. Por incrível que pareça, se perguntarmos em algumas igrejas o que é que significa Páscoa, é certo que os irmãos vão dizer que ela não significa coelhinho, vão dizer que ela não significa ovo de Páscoa, mas às vezes também não sabe dizer o que de fato ela significa. E o texto que nós lemos, ele mostra que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então, abram por favor suas Bíblias em Êxodo 12, e eu quero fazer agora uma retrospectiva de quando iniciou a Páscoa até chegarmos à celebração da Santa Ceia, para a gente entender o que de fato significa a Páscoa e se há razão ou não hoje para celebrarmos a Páscoa. Êxodo 12, porque há algumas igrejas que no dia de hoje estão celebrando o culto da ressurreição, né? Será que há razão para isso? Êxodo 12, encontraram? Deixe aí marcado, por favor. Volte aí para Gênesis 15. Gênesis 15. Vamos ler os versículos 13 e 14 de Gênesis 15. Depois a gente volta para Êxodo. Esses versículos de Gênesis 15, 13, versículos 13 e 14, eles acontecem após a aliança que Deus fez com Abraão. Então Deus fez uma aliança com Abraão, e veja o que é que Deus diz a Abraão logo após essa aliança. Diz assim, versículo 13 de Gênesis 15: então lhe foi dito, sabe com certeza, não tem dúvida, viu, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Deus está prometendo uma grande posteridade a Abraão nessa aliança que ele está fazendo, né? De dar um descendente a Abraão. Mas Deus agora vai dar um aviso a ele: olha, quero que você saiba, Abraão, e saiba com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Muito bem. Depois que os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó passaram 400 anos de amarga servidão no Egito, Deus decidiu libertá-los da escravidão. E para isso suscitou Moisés e o designou como líder do Êxodo. Eu acho que a menor das crianças aqui sabe essa história. Está lá no capítulo 3 e 4 de Êxodo, quando Deus designou Moisés como
o líder. Em obediência a Deus, Moisés compareceu perante Faraó e lhe transmitiu a ordem divina. E a ordem divina era: deixa ir o meu povo, deixa ir o meu povo. E para conscientizar Faraó da seriedade dessa mensagem da parte do Senhor, Moisés, mediante o poder de Deus, invocou pragas como julgamento contra o Egito e seus deuses. E aí vem a primeira praga, que é as águas do Nilo se transformarem em sangue. Depois vem as rãs, os piolhos, as moscas, uma pestilência gravíssima, a sarna, a saraiva, os gafanhotos e as trevas. E no decorrer dessas pragas, Faraó concordava em deixar o povo ir, mas a seguir voltava atrás, uma vez que a praga cessava. Aí soou a hora da 10ª e derradeira praga, aquela que não deixaria aos egípcios nenhuma outra alternativa senão lança fora os israelitas. Então Deus mandou um anjo destruidor através da terra do Egito para eliminar todo o primogênito, desde os homens até os animais. Essa é a 10ª praga. Aí agora vem uma pergunta: visto que os israelitas também habitavam no Egito, como poderiam escapar do anjo destruidor? Como não morrer os primogênitos israelitas, haja vista que eles moravam ali também no Egito, e a praga viria sobre todo o Egito? O anjo destruidor iria passar sobre todo o Egito. E essa praga, ela é diferente das anteriores, porque nas anteriores, se tinha piolhos no Egito, na terra de Gósen, onde o povo estava estabelecido, não tinha. Mas agora o anjo destruidor vem passar sobre todo o Egito. E como esse povo ficará livre da morte? Aí o Senhor omitiu uma ordem específica ao seu povo. A obediência a essa ordem traria a proteção divina a cada família dos hebreus, com seus respectivos primogênitos. O que eles deviam fazer? Cada família tinha de tomar um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, e sacrificá-lo ao entardecer do dia 14 do mês de Abibe. Veja bem, eles estão escravizados, trabalhando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não havia descanso. Nessa escravidão, eles perderam a noção do tempo. Mas Deus quer dar um recomeço na vida daquele povo, trazendo libertação, não é? E a libertação ia começar a partir daquela última praga que Deus lançaria sobre o Egito, a morte dos primogênitos. Aí quando você chega no capítulo 12 de Êxodo, versículo 2, veja o que diz o texto. Este mês, diz assim, vos será o principal dos meses. Olha que maravilha. Bom, aquele fato estava consagrando aquele mês para a vida do povo israelita como o principal dos meses. E será o primeiro mês do ano. Então, esse mês de Abibe, aqui para nós, ocorria entre os meses de março, meados de abril. Então,
de agora, esse será o primeiro mês para você. Um novo calendário foi estabelecido para aquele povo. E este será o principal mês, dada a importância daquele acontecimento. Está entendendo? Como eles tinham que molar o cordeiro, famílias menores podiam repartir um único cordeiro entre si. Está aí do versículo 1 ao versículo 6. Não vou ler para a gente ganhar tempo. Mas havia uma coisa que eles deviam fazer. Parte do sangue do cordeiro sacrificado, os israelitas deviam colocar numa bacia e deviam aspergir nas duas ombreiras e na verga da porta de cada casa israelita. Em cima, nas laterais. Certo? Aspergir no sangue. O sangue não poderia ser colocado no limiar, na parte de baixo da porta, para não ser pisado pelos homens. Quando o destruidor passasse por aquela terra, aonde ele visse o sangue, ele passaria por cima daquela casa. Daí o termo Páscoa, que significa pular além da marca. É isso que significa o termo Páscoa. Pular além da marca. Passar por cima. Poupar. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação que recaiu sobre todos os primogênitos egípcios. Aí vejam uma coisa, e aí eu faço uma pergunta: será que Deus ordenou o sinal do sangue porque ele não tivesse outra forma para distinguir entre os israelitas e os egípcios? Não. Deus ordenou o sinal do sangue porque ele queria ensinar ao seu povo a importância da obediência. Olha, coisa tão simples. Quer dizer que vem uma praga, um anjo destruidor, e eu vou ter que colocar esse sangue aqui na porta, e vai salvar o primogênito desta casa? Pois é, se ele não obedecesse, o anjo destruidor entraria naquela casa e mataria o primogênito. Então Deus está querendo ensinar ao seu povo a obediência à sua palavra, por mais simples que pareça o remédio. Mas também, e acima de tudo, Deus queria ensinar a redenção pelo sangue. Deus queria ensinar aquele povo que a redenção é pelo sangue. Ao fazer isso, preste bem atenção à pedagogia de Deus. Ao fazer isso, Deus estava preparando aquele povo para o advento do Cordeiro de Deus, que séculos mais tarde tiraria o pecado do mundo. Então a Páscoa, estabelecida ali no Egito, ela apontava para o sacrifício vicário de Cristo. Daí, olha, Cristo ser o nosso Cordeiro Pascal. Naquela noite específica, os israelitas deviam estar vestidos e preparados para viajar. Eles iam sair do Egito. A ordem recebida era para assar o cordeiro e não fervê-lo. Por que assar o cordeiro e não fervê-lo? Porque Cristo na cruz foi o cordeiro assado no fogo da ira de Deus. Porque se não fosse assim, não representaria o cordeiro pascal. Também
pães sem fermento. Está aí Êxodo 12, versículos 8 e 9. Ao anoitecer, eles estariam prontos para a refeição ordenada e para partir apressadamente do Egito. E nesse momento, ao anoitecer, os egípcios iam se aproximar e rogar que eles deixassem o Egito. E tudo aconteceu conforme o Senhor dissera 400 anos atrás a Abraão. Foi ou não foi? Aí veja o que acontece. Ali foi estabelecida a primeira Páscoa. Mas Deus disse ao povo que a partir daquele momento da história, o povo de Deus ia celebrar a Páscoa no mês de Abib. Então, vamos aqui para nós. Vamos fazer o comparativo, fica mais fácil. Qual é o nosso primeiro mês? Janeiro. Vamos considerar esse mês mais importante para a nossa vida. Então, para a vida daquele povo israelita, todo mês de Abib, por isso é que a gente comemora a Páscoa dentro de uma tradição cristã nesse período, porque há uma semelhança com o período lá, né, de meados de março e meados de abril, certo? E no calendário litúrgico aí da Igreja Católica, né, que foi conservado, se celebra a Páscoa, né? Quando eu digo nós, Deus, né? Muito bem. Então, a partir daquele momento da história, o povo de Deus ia celebrar a Páscoa no mês de Abib, obedecendo às instruções divinas de que aquela celebração seria estatuto perpétuo. Deus estabeleceu, olha, de agora em diante, todo mês de Abib vocês vão celebrar. E isto é para estatuto perpétuo. Está aí no versículo 14, de Êxodo 12. Alguém lê, por favor. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Nas vossas gerações, esse dia vos será por memorial. Portanto, em obediência à palavra de Deus, antes da construção do templo, em cada Páscoa, os israelitas reuniam-se segundo suas famílias, sacrificavam um cordeiro, retiravam todos os fermentos, ou todo o fermento de suas casas e comiam ervas amargas. E aí, o mais importante, recontavam a história de como seus ancestrais experimentaram o êxodo milagroso na terra do Egito e a sua libertação da escravidão de Faraó. Entendeu? Entendeu aí como é? Naquele mês específico, eles celebravam a Páscoa. E o auge, qual era o auge dessa celebração da Páscoa? O recontar a história de como seus ancestrais experimentaram o êxodo milagroso na terra do Egito e a sua libertação da escravidão de Faraó. Assim, de geração em geração, o povo hebreu relembrava a redenção divina e seu livramento do Egito. Aí agora escuta. Isso eles faziam na própria o quê? Casa. Não é isso? Antes da construção do templo. Uma vez construído o templo, aí vem uma mudança. Deus ordenou que a celebração da Páscoa e o sacrifício do cordeiro fossem realizados somente em Jerusalém. Antes se celebrava em qualquer cidade,
aonde o israelita estivesse, e ele celebrava em sua casa com a sua família. Mas agora o templo foi construído em Jerusalém, e onde ele estivesse, ele devia vir com a sua família. Crianças de 12 anos em diante estavam obrigadas a vir com sua família para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Vejam a mudança aí. Deuteronômio, capítulo 16, versículos 1, 2, 5 e 6. Eu vou ler, acompanhe. Diz assim, versículo 1. Deus diz: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Onde foi que Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome? Jerusalém, ali no templo. Verso 5, veja: não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus. Até antes podia, né? Versículo 6: senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo que saíste do Egito. Na horinha que eles saíram lá do Egito, nessa mesma horinha eles sacrificavam, celebravam a Páscoa. E o Antigo Testamento registra várias ocasiões em que a Páscoa foi celebrada na Cidade Santa. Certo? Bom, isso é todo o Velho Testamento. Depois de construído o templo, a Páscoa só era celebrada onde? Jerusalém. E nos tempos do Novo Testamento, os judeus celebravam a Páscoa onde? Da mesma maneira, em Jerusalém. Vocês lembram que o único incidente na vida de Jesus como menino que as Escrituras registram foi quando seus pais o levaram a Jerusalém aos 12 anos de idade para a celebração da Páscoa. Está lá em João 2, 41, versos seguintes. Posteriormente, a partir dos 12 anos, Jesus ia cada ano a Jerusalém para participar da Páscoa. Você vê isso lá em João 2,13, Evangelho de João 2,13. Depois de 12 anos, todo ano ele ia, certo? Aí agora eu faço uma pergunta. A última ceia que Jesus participou com seus discípulos em Jerusalém, um pouco antes da cruz, foi uma refeição de quê? De Páscoa. Uma refeição de Páscoa. Até aquele momento, ele, como judeu, está celebrando a Páscoa. Abra Mateus 26, aí, por favor. Versículos 17 e 18. Diz assim, versículo 17: no dia primeiro da festa dos pães asmos é pães sem fermento. Essa era uma festa que findou-se fundindo com a festa da Páscoa, de tanta similaridade existente entre elas, certo? Então acabou se fundindo. E daí alguns escritores se referiam à Páscoa como festa dos pães asmos e vice-versa, né? Então, no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Versículo 18: e ele lhes respondeu:
ide à cidade, ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Agora tem uma frase aqui que nos chama a atenção: o meu tempo está próximo. Em várias ocasiões anteriores, os discípulos o tinham ouvido dizer: o meu tempo ainda não chegou, não é? Várias vezes Jesus não disse: o meu tempo ainda não chegou. A hora dele agora havia chegado. O momento pelo qual ele tinha vindo ao mundo tinha chegado. E era fundamental que Cristo celebrasse essa última Páscoa com seus discípulos. Presta atenção nisso. Era fundamental que Cristo celebrasse essa última Páscoa com os discípulos. Mais tarde, ele próprio confessa aos seus discípulos o quanto ele desejava esse momento. Olha, desde quando ele iniciou o seu ministério, que ele desejava que chegasse essa hora de que ele celebrasse essa Páscoa com os seus discípulos. Abra em Lucas 22, versículos 15 e 16. E disse-lhes, isso é Jesus dizendo aos discípulos: olha, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Irmãos, escutem uma coisa. Olha para cá. Os acontecimentos daquela noite introduziram a culminação de tudo que todas as Páscoas anteriores figuravam. O verdadeiro Cordeiro de Deus estava próximo de ser sacrificado. Essa é a última refeição de Páscoa. Então ela seria rica de significado, muito mais rica do que qualquer Páscoa já guardada pela mais devota das famílias israelitas. Está entendendo isso? Você consegue perceber o significado dessa última Páscoa? E como Cristo desejava ansiosamente esse momento? E como ela é rica, riquíssima de significado, mais do que qualquer outra Páscoa. E como ela será a culminação de tudo que todas as Páscoas anteriores figuravam. Muito bem. Agora preste atenção. Havia uma sequência bem estabelecida no processo de comer uma Páscoa. Nos dias de Jesus, a Páscoa era comemorada com 6 elementos. Presta atenção nisso, senão você não vai entender. Primeiro, o sacrifício do cordeiro. Esse cordeiro era escolhido 4 dias antes. Se era 4 dias antes, não podia ser de outra maneira. E os discípulos chegam em cima da hora e dizem: Senhor, onde quer que preparemos todas as coisas para a celebração da Páscoa? O que se pressupõe, meus irmãos, é que Cristo já tinha escolhido o cordeiro. Cristo já sabia de tudo, já tinha preparado o coração daquele homem lá no cenáculo, tudo, quando eles procuraram Cristo. Porque quem desejava comer essa Páscoa não eram os discípulos. Quem desejava comer com eles era Cristo.
Então, o sacrifício do cordeiro devia acontecer dessa maneira. Ele era escolhido 4 dias antes da festa. Devia ser um cordeiro de 1 ano, sem defeito ou mancha. Esse é o primeiro elemento. Sem cordeiro não havia Páscoa, havia? Mas também na Páscoa havia os pães asmos, pães sem fermento, porque ele era o simbolismo tanto da provisão divina, Deus é quem proveu o pão, como do pecado que os israelitas tinham deixado para trás ali no Egito. E você sabe que o fermento é símbolo do pecado na Bíblia. Um pouco de fermento levando a toda a massa, né? Certo? Então você já tem 2 elementos. Quais são os 2 elementos aí? O cordeiro e os pães asmos. Mas você tinha um terceiro elemento, que era uma taça de água salgada. E essa água salgada na celebração da Páscoa, você sabe que é todo um memorial aí, né? Servia para relembrar as lágrimas derramadas no Egito, como também as águas salgadas do Mar Vermelho que os israelitas atravessaram de pés enxutos. Então você tem quantos elementos? 3. Aí você tinha mais um elemento, que eram as várias ervas amargas, para recordar a amargura da escravidão no Egito. Aí você tinha um 5º elemento nessa celebração da Páscoa: uma massa feita de maçã, 4 frutas: maçã, romã, tâmara e nozes. Fazia aquela massa, onde eles molhavam o pão, molhavam a carne naquela massa, para recordar o barro que usavam no Egito para fazer tijolos. E também eles colocavam pedaços de canela numa sopa, para lembrar a palha que eles usavam para secar e queimar os tijolos. Então, você tem 5 elementos aí. Falta o 6º, que é o principal. Por fim, a celebração da Páscoa lá, eles tinham 4 cálices de vinho. 4 cálices de vinho. Para recordar as 4 promessas registradas em Êxodo, capítulo 6, versículos 6 e 7, parte A. Vamos ler, para vocês verem essas 4 promessas. Versículo 17, 24 só a parte B, eu quero mostrar. Versículo 17, e tomando o quê? Um cálice, não é um cálice, um cálice. Um de quanto? Um de 4. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. É aquele cálice comum, cada um ia tomando um gole. Receba e vá dando para os demais, né? Aí o que acontece nessa hora desse cálice? Versículo 24, parte B. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Dá para ter uma ideia do negócio desse? Nesse momento crucial, tão importante, na última celebração, eles estão discutindo entre si quem é o maior. Qual é a reação de Jesus nessa hora? Vamos lá para João 13, versículos 4 e 5. Diz: levantou-se da ceia, Jesus se levantou ali da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Desceu a roupa aqui, se cingiu aqui com a toalha. Ele não tirou toda a roupa, só a parte de cima. Depois deitou água na
bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Muito bem. Veja só. Contexto daquela época para quem não entender. Quando alguém fazia uma festa em casa, que ali é uma festa que ele está fazendo, não está fazendo uma festa dos discípulos, não está fazendo uma celebração. Quando alguém fazia uma festa em casa, se ele era uma pessoa que tinha condições, ele tinha escravos. Então, ele colocava o escravo na porta da casa com a bacia e com a toalha. E todos os convidados que chegavam, eles andavam de sandálias, com aquelas pilhas de couro, aquelas ruas empoeiradas ali da Palestina, aqueles pés pretos, sujos. Né? Então todos os convidados que chegavam, o escravo estava ali, limpava os seus pés, lavava, enxugava com a toalha, e eles se sentavam ou em esteiras ou no chão, mas o chão era forrado com tapetes ou esteiras. Né? E com divãs bem baixinhos, aonde eles se recostavam, né? E colocavam os pés para trás, dada a impureza dos pés. Para o oriental, os pés eram impuros, era uma ofensa à dignidade. Por isso você vê ainda algumas cenas lá no Oriente, que quando eles querem ofender alguém, eles tiram o sapato e jogam naquela pessoa, dada a indignidade dos pés, da sujeira que os pés absorvem. Se você olhar a história da mulher que foi lá para a casa do fariseu Simão, você vai ver que ela estava atrás dos pés de Jesus, porque eles comiam com as pernas assim para trás. Bom, sentado ali, mas acontecia um detalhe: se a pessoa fosse dar a festa e não tivesse escravos, a tradição dizia que o primeiro convidado que chegasse devia assumir essa condição servil. Pegar ali aquela baciazinha, pegar aquela toalha e... O que acha? Jesus, eu acho que chegou por último nessa festa. Porque se o primeiro não assumisse, o segundo que chegasse teria que assumir. E assim ia. Né? Mas eles estão discutindo quem é o maior. Assumir uma condição dessa seria denominar-se o menor. Jamais iria assumir essa condição tão serviçal. Quando Jesus chega lá, está lá, todos eles sentados, recostados em divãs, e aqueles pés pretos, sujos, e os corações orgulhosos, cheios de orgulho. Tá bom, Cristo fica calado, não diz nada, entende todas as coisas ali, e precisa dar uma lição àqueles discípulos. Começa a distribuir o cálice, começa a celebrar a ceia. Quando passa a ceia, não, a Páscoa, quando passa o primeiro cálice, eles já estão discutindo quem é o maior. É nesse instante que Cristo se levanta da ceia, pega a toalha, pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Esse era um serviço humilde. Nenhum deles se levantasse para lavar os pés dos seus companheiros, porque isso seria, podiam pensar, confessar o menor dentre eles. Por isso, Jesus mesmo, aquele que considerava o seu Senhor e Mestre, levanta-se, cinge-se, toma uma toalha e vai lavar os pés aos discípulos. Eu acho maravilhoso o que certo escritor disse. Certo escritor disse assim: os inimigos cingiram a Cristo de púrpura e o ridicularizaram. Deus o cingiu com um cinto de ouro, está lá em Apocalipse 1,13. Mas ele mesmo se cingiu para servir. Dessa maneira, meus irmãos,
Cristo transforma a cerimônia de limpeza numa lição prática sobre humildade e a verdadeira santidade. Isso não quer dizer que eu tenho que repetir esse gesto na igreja como fazem algumas igrejas aí, né? Mas é a lição da espiritualidade que ele está passando. Com isso, Cristo mostra que a lavagem externa não tem valor algum se o coração estiver contaminado. Irmãos, o orgulho é uma prova segura da necessidade de limpeza do coração. Então notem, o gesto de Cristo era tanto um ato de auto-humilhação como uma repreensão aos discípulos. Continuando aí, João 13, vamos lá. João 13, versículo 6, acompanhe. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Olha, que sensação, hein? Se você estivesse ali, estivesse naquela condição de discípulo, e ver o mestre ir fazer aquilo, como é que você ia se sentir, hein? E Pedro, como não ficava calado, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Depois você vai compreender. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, pode me dar um banho. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, você está limpo, Pedro, pelo Espírito Santo. Não necessita de lavar senão os pés. Você precisa apenas trabalhar o seu orgulho, Pedro. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Tem um aqui que ainda não se banhou, nem vai se banhar, né? Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes haver lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vocês entendem agora o que eu fiz? Aí ele vai explicar: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Entendeu agora? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Irmãos, essa é a humildade que Cristo espera de nós. Ele espera que tenhamos o mesmo espírito de servo que Abigail demonstrou lá em 1 Samuel 25, 40 e 41. Eu acho maravilhoso, né? A expressão aqui, esse espírito servil de Abigail. Você quer ler esse versículo? Vamos ler para você ver. É isso que Cristo espera de nós. 1 Samuel 25, versículos 40 e 41. Isso depois que o marido de Abigail morre, Davi a manda buscar, né? E diz assim o texto, versículo 40: tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Veja a resposta dela. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em
terra e disse: eis aqui a tua serva, é criada para lavar os pés aos criados de meu Senhor. Porque se dissesse assim, qualquer um daqueles discípulos, vocês têm que lavar os pés do mestre, eu acho que não teria dificuldade nenhuma em lavar os pés de Jesus. Teria? A dificuldade era lavar os pés uns dos outros. E a Abigail aqui expressa essa verdade. Eis aqui a tua serva, não apenas para lavar os teus pés, mas para lavar os pés dos criados de teu Senhor. É esse espírito de servir que Cristo espera de nós. E é isso que Ele está nos ensinando nesse instante. Muito bem. Quantos casos passou aí? Hein? Só um. Eu falei no plural e confundi vocês. Então, para ver se vocês estão atentos. Só um. Em seguida, aí agora Cristo voltou para a mesa, deu aquela lição ali aos discípulos. Aí é passado o segundo cálice. Esse segundo cálice era seguido das ervas amargas e da massa feita de maçã, romã, tâmara e nozes. Era nesse momento do segundo cálice que o cabeça da casa, nesse caso aqui é Jesus, explicava o significado da Páscoa. Aí Cristo foi contar toda a história lá da libertação do Egito. Quer ver? Veja, volte aí para Êxodo 12, para você entender isso. Êxodo 12, versículos 26 e 27. 27 só a parte A. Quando Deus estabeleceu a Páscoa, veja o propósito de difundir essa mensagem. 12, 26, diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Então, quando eles vissem aquela massa, aquele cordeiro, aquela sopa com a canela em cima, aqueles cálices, tudo mais, e aquela criança perguntasse: que rito é esse? O que é isso? Aí, versículo 27, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E ali toda a história era recontada. Agora escutem só. A narrativa histórica aí, nesse segundo cálice, era acompanhada dos salmos, do Cântico dos Salmos 113 e 114, porque esses salmos falam da libertação do povo judeu ali no Egito. Eu não quero me alongar para a gente ler esses salmos, né? Mas depois você leia e você vai ver que eles falam da libertação do povo judeu ali no Egito. É uma celebração a essa libertação. E como eles estavam celebrando essa libertação, naquele segundo cálice eles cantavam esses dois salmos. Certo? Eu acho que ele podia. Vamos ler só o 114, de 1 a 8. Vamos, para você entender. 114, de 1 a 8. Diz assim: quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó, no meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário, Israel seu domínio. O mar viu isso e fugiu. Olha que maravilha, eles estão contando e relembrando, cantando. O Jordão tornou para trás. Ali eles falam da libertação, da peregrinação, né? Uma travessia no Mar Vermelho, outra travessia do Jordão, já para entrar na terra prometida. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás. Montes, porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho. Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água
substancial. Após aquele cântico, era servido o cordeiro assado. Ia ser maravilhoso com aquela massa. O chefe da casa, nesse momento, lava as mãos, pega o pão sem fermento, que é aquele pão fininho, ele quebra o pão, distribuindo entre os participantes, para ser comido com o cordeiro. Foi provavelmente em algum ponto do início dessa refeição que Cristo omite uma nota sinistra. Preste atenção, Mateus 26, 21. Vamos mentalizando esse momento. Está mentalizando, Samuel, aí? Nesse momento ali, que já está o cordeiro, o pão sendo distribuído, Cristo ali omite uma nota sinistra. Versículo 26. Às vezes há detalhes que, se a gente não souber da história, a gente não sabe associar, mas agora vai ficando claro. Versículo 26, 21, capítulo 26, 21 de Mateus, diz assim: e enquanto comiam o quê? O cordeiro, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Olha, naquele momento Jesus vai impactar todos eles com essa notícia. Jesus sabia que era o traidor, tinha até lavado os pés dele, Jesus, lá em João, Jesus diz assim: há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio aqueles que não criam e quem o havia de trair. E ele estava se referindo a quem? A Judas Iscariotes. Anteriormente, preste bem atenção, várias vezes, Cristo havia predito sua morte. Quando foi? Mas essa é a primeira vez que ele fala sobre ser traído por um dos discípulos. Ele nunca tinha falado isso. Essa é a primeira vez. Agora percebam a reação dos discípulos. Mateus 26, versículo 22. E eles, muitíssimo contristados, olha, ficaram muito tristes, começaram um por um a perguntar: porventura sou eu, Senhor? Aí um perguntava: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Vejam a resposta de Cristo, versículos 23 e 24. E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Não disse nada, que estavam todos comendo com ele. O Filho do Homem vai como está escrito ao seu respeito. Isso é parte do plano soberano de Deus. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Ele está dizendo essas palavras ali: melhor lhe fora não haver nascido. Isso é responsabilidade humana. Melhor lhe fora não haver nascido. Aí, mantendo o disfarce, vejam o que Judas diz nessa hora. 25. Então Judas, que o traía, que já o traía, que já estava em comum acordo lá com o Sinédrio, perguntou: acaso sou eu, mestre? Olha, por acaso sou eu, mestre? Em outras palavras, assim: não sou eu, não é, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Tu disseste. Agora escutem só. Isso foi dito em voz baixa a Judas. Tu disseste. Nenhum dos discípulos ouviu o comentário de Cristo.
inclusive João, que estava recostado próximo a Jesus. Se João estivesse desse lado, eu creio que Judas estaria bem próximo aqui desse outro lado. Vamos lá para João 13 para você ver essa cena. João 13, de 23 a 28. Ora, estava ali conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal dizendo: pergunta a quem ele se refere. Você está vendo a cumplicidade ali do negócio? Pedro ali vira para João e diz: então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Ele se deitou no peito de Jesus, não foi? Não. Tem essa cena piegas, né? Quando diz que ele se recostou no peito, lembre-se que eles estão sentados no chão, recostados em almofadas, e ele só fez inclinar um pouco a cabeça assim, e na direção do peito de Jesus. E ali ele perguntou: Senhor, quem é? Entendeu? Versículo 26. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Que esse é um sinal de grande estima, de grande amizade, de grande consideração. Molhar o pão ali naquela massa e dar àquela pessoa. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam na mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Agora eu quero que vocês notem uma coisa. O que mais Jesus deseja naquele momento é que Judas, possuído por Satanás, saia do aposento, para que ele possa terminar a refeição pascual com os discípulos. A pressa não é de Judas, é de Jesus. Sai daí, Satanás. Que tem que fazer, faz-o depressa, vai embora. Porque eu quero terminar a refeição pascual com os meus discípulos. Eu não quero Satanás no meio desta refeição. Assim Judas fez. Foi encontrar-se com o Sinédrio, que estava reunido, e o Sinédrio já havia decidido que só mataria Cristo depois da Páscoa, para não criar tumulto e revolta. Vejam Mateus 26, 3 e 5. Diz como Deus trabalha, né? Mateus 26, 3 e 5. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa da Páscoa, para que não haja tumulto. Porque naquela festa não ia menos do que 2 milhões de judeus ali para Jerusalém. Uma cidade de 150 mil habitantes, no máximo 200 mil, naquele período recebia de 2 milhões a 3 milhões de pessoas ali. Porque judeu de todo lugar do mundo ia para aquela festa. Essa era a principal festa. Havia 3 festas: a Páscoa, os tabernáculos e o Pentecostes, que os judeus era obrigatório ir 3 vezes ao ano. Mas se ele não pudesse ir, 2 festas ainda seriam dispensáveis. Mas a da Páscoa, de maneira nenhuma.
ele tinha que ir. Então o fluxo de gente era muito grande naquela festa, certo? Então eles deliberaram fazer o quê? Pegar Cristo à traição, matá-lo, mas não durante o quê? A Páscoa. Esse era o plano do homem. Mas Deus tem um calendário que não pode deixar de ser cumprido. E aqueles acontecimentos ali no cenáculo selaram a decisão de Judas para atrair Jesus naquela mesma noite. Entendeu isso? Vejam o que diz João 13, versículo 30 e 31. Ele, tendo recebido um bocado, saiu logo. E era noite. Quando ele saiu, disse Jesus. Escute só. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Agora, ele repete, foi glorificado o Filho do Homem. Meus irmãos, presta atenção nisso, por favor. Aqui se inicia o processo de glorificação de Cristo. Nós costumamos pensar que a glorificação de Cristo aconteceu somente na ressurreição, na ascensão, na entronização à destra do Pai. Nunca no seu sofrimento final. Porque é difícil realmente entender como essa glorificação se deu ali na cruz, se ele estava sendo amaldiçoado. Irmãos, a traição de Judas tinha um propósito específico: conduzir Cristo à morte de cruz. A morte de Cristo, por sua vez, foi acompanhada de muitos acontecimentos maravilhosos e surpreendentes, como as trevas, o terremoto, o fender das rochas, o rasgar do véu do templo e coisas semelhantes. Portanto, a saída de Judas do local da ceia para executar a traição precipitou todos esses acontecimentos. É dessa forma que a traição inicia a glorificação de Cristo. Mas também Deus foi glorificado em Cristo. Ele não diz isso, né? Porque no meio dessas coisas, os propósitos de Deus foram cumpridos. Suas transações pactuais se efetuaram. Sua lei e justiça foram satisfeitas. E a salvação do seu povo foi completada. Desse modo que o Pai também é glorificado. Nesse instante é passado o terceiro cálice. Repassado o terceiro cálice. Provavelmente acompanhado dos cânticos dos Salmos 115 e 117. Desse momento em diante, essa Páscoa vai dar lugar à nova aliança, conhecida como a ceia do Senhor. Percebem? Essa era a última Páscoa sancionada por Deus. A antiga aliança, junto com todos os elementos cerimoniais que pertenceram a ela, estava próxima do seu término, com a introdução de uma nova aliança gloriosa que nunca se extinguirá. É nesse sentido que a Páscoa é perpétua, porque ela foi substituída pela ceia, e essa nova aliança que será celebrada ali na ceia, ela nunca se extinguirá. Páscoa, sombra futura da redenção que Cristo efetuaria pelo seu sangue, teria um fim por todos os tempos. Então seria a maior incoerência hoje celebrar a Páscoa. Você pode até aproveitar esse período da Páscoa, entrar nele e implodi-lo com a mensagem de Cristo verdadeira, como o verdadeiro Pascal, o Cordeiro Pascal. Mas jamais celebrar a Páscoa. Algo novo e maior está surgindo. Vamos lá para Mateus 26. Se enquanto eles comiam, surgiu aquela nota sinistra e todos os acontecimentos ali com Judas, também enquanto comiam, agora vai acontecer algo maravilhoso. Mateus 26, 26 a 28.
Enquanto comiam o que aqui? Cordeiro. Tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. Essas palavras lembram o que Cristo disse lá em João, capítulo 6, versos 53 a 56. Nesse texto de João 6, 53 a 56, 4 vezes Cristo repetiu muito enfaticamente a necessidade de um pecador ter de beber o seu sangue para ter a vida eterna. Respondeu-lhe Jesus, diz assim o texto: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Meus irmãos, escute só, na hora que Cristo passa aquele cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança, esse é o meu sangue, bebam o meu sangue derramado em favor de muitos. Nessa ocasião, essas palavras de Cristo foram tão difíceis de receber que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Quando ele disse essas palavras de João 6, 53 a 56. Ele tinha mais de 5.000 pessoas ali, só ficaram 12. Quando ele disse essas palavras de João, falando em beber o seu sangue. Agora lá, junto com os discípulos, não seria diferente. E ainda é mais duro, porque o versículo 27 diz: a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. E tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. As palavras de Cristo causaram um impacto muito grande naqueles discípulos. Muito mais do que quando afirmou que o pão era seu corpo. Irmãos, não havia na mente judaica nenhuma prática mais repulsiva e repugnante que a ingestão de sangue de qualquer tipo. A lei cerimonial do Velho Testamento proibia estritamente comer e beber qualquer tipo de sangue. Está lá em Levítico 17, 14, pena de morte para quem fazia isso. O fato de Cristo dizer: esse é o sangue da nova aliança, isso é significativo, porque o derramamento de sangue era aspecto vital de confirmação de qualquer aliança. Portanto, quando Cristo disse: isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão do pecado, ele estava estabelecendo na mente dos discípulos o significado teológico de sua morte. Ele queria que eles entendessem que quando o vissem sangrando e morrendo nas mãos dos soldados romanos, ele queria que eles entendessem que ele não estava sendo uma vítima infeliz de homens ímpios, mas que estava soberanamente cumprindo seu papel como cordeiro pascal, que tira o pecado do mundo. Então ele fez desse cálice uma lembrança perpétua da sua aliança para todos os crentes em todos os tempos. Assim, meus irmãos, quando a celebração da Páscoa chega ao fim, é repassado o quarto cálice. E vejam o que Jesus diz aí agora nessa hora, Mateus 26, 29 e 30. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai.
E tendo cantado um hino, o último hino, você sabe aqui qual foi esse último hino? O Salmo 118. Saíram para o Monte das Oliveiras. A gente precisa ver que o último hino foi esse que eles cantaram. Vamos ver Salmo 118? Vamos ver só os versículos 21 e 24, que é um resumo. Vejam o que eles estão cantando naquele último instante da celebração da Páscoa. Dali eles saem já para onde? Para o Monte das Oliveiras, onde Cristo será preso, em seguida crucificado, julgado e crucificado. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos nele. Esse salmo que estão cantando. O pai de família que puxava o canto. Com essas palavras, Cristo ensina aos seus discípulos que sua partida era iminente, mas que o seu retorno era algo seguro e que certamente eles estariam juntos com ele naquele dia glorioso. Irmãos, essas promessas também nos pertencem. É isso que significa Cristo como nosso cordeiro pascal. Ele cumpriu completamente todos os tipos e símbolos do sacrifício da Páscoa, sendo feito sacrifício por nós na sua própria pessoa, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Irmãos, o seu corpo foi partido, o seu sangue foi vertido para a nossa redenção. O seu sangue é o selo da nova aliança, onde Deus perdoa os nossos pecados e nos salva da ira vindoura pelos méritos de Cristo Jesus. E tudo isso está proclamado de forma dramatizada na Santa Ceia. Será que ao celebrar a Santa Ceia você consegue ver tudo isso? Eu espero que agora veja. É por isso que nós celebramos a Santa Ceia olhando para trás, para o passado. Nessa celebração nós vemos a morte de Cristo, porque todas as vezes comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Com esse entendimento você vai olhar para a mesa, vai se alegrar, pois aqui, nesta mesa, está o simbolismo da fundamentação da sua salvação. No entanto, você não pode celebrar essa ceia só olhando lá para o passado, sem olhar para o presente, sem olhar para dentro de si. Olhe para si mesmo, mas não por si mesmo. Faça esse autoexame com o auxílio da palavra de Deus e do Espírito Santo. Você não pode participar da Santa Ceia sem fazer o autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Mas aí escute uma coisa: ao olhar para dentro de você, você deve reconhecer que não é juiz dos outros, e que se você tem que olhar para os erros de alguém, esse alguém é você próprio. Põe um espelho na sua frente. Esse autoexame não é dos outros, mas seu. Então, atenção aqui, o que eu vou dizer agora. Você deve examinar-se a si mesmo. E, por certo, você vai encontrar misérias. Mas isso não deve ser razão para você fugir da ceia. Você não deve fugir da ceia por causa do pecado. Pelo contrário, você deve fugir do pecado por causa da ceia. É por isso que Deus diz: todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso. Porque você tem pecado e Deus está te dando uma oportunidade de você rememorar toda a mensagem, tudo o que Ele fez, a autossuficiência do seu sacrifício, para que você possa fugir desses pecados.
Por isso que ele diz: examine-se e coma. O examine-se não tem o propósito de lhe eximir da participação da ceia. O propósito de examinar-se é para que você não coma irrefletidamente, indignamente e receba a maldição. No entanto, quando examinar-se, se você perceber que algo está errado na sua vida, não é para desobedecer a ordem de participar. Olha, um membro que está em comunhão com a sua igreja, que porque se autoexaminou, viu que tem pecado na vida dele, e ele não participa da ceia, ele está cometendo um pecado muito maior do que o de participar indignamente. Porque ele está desprezando a suficiência do sacrifício de Cristo para perdoar os seus pecados e dar um recomeço, um mês de Abib na vida dele. Desprezar, dizer não quero. Pode dar uma aparência de espiritualidade. Eu não quero, eu não sou hipócrita. Não hipócrita. É para comer. Agora, primeiro se autoexamine, viu o erro, arrependa-se, creia nesse Cordeiro Pascal que morreu por você. O sangue dele é suficiente para perdoar os seus pecados. Será que você vai preferir sair daqui com o pecado e desprezar o banquete celestial e ainda quer sair daqui com a esperança que vai participar desse banquete lá nos céus? Muita cara de pau. É comer ou comer. Você não tem opção. Deixar de participar é desonrar o Senhor. A ordem é examine-se. Descobrir que tem pecado, vem o arrependimento. Peça a Deus que lhe dê graça, que lhe dê arrependimento. Porque o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E depois disso, venha com alegria ao banquete que o Senhor está lhe oferecendo. Coma. E diga: Senhor, obrigado, porque eu ganhei graça, ganhei força ao entender o teu sacrifício para um recomeço de vida cristã. Esse pecado que estava me escravizou durante a semana inteira, que tem me escravizado durante o mês inteiro. Eu entendi que por mim mesmo não posso vencer, mas em Ti, Senhor, na Tua graça, e eu vou depender tão somente de Ti, e vou tomar as decisões que precisam ser tomadas, aconteça o que acontecer. Mas eu quero confiar em Ti e na Tua graça. E assim eu vou comer. E é dessa maneira que você come dignamente, ao reconhecer a sua indignidade, ao reconhecer que você não é digno, que ninguém é idôneo para participar da ceia por si mesmo, mas tão somente confiando na graça do Senhor. Nunca deixe de comer. Se você está em comunhão com a sua igreja, nunca deixe de participar. É a graça de Deus que oferecemos. A gente diz: é meio de graça. É meio de graça o sacramento. É meio de graça os elementos de culto, é meio de graça a oração, é meio de graça a exposição da palavra. E o meio de graça se manifesta dessa maneira, quando Ele te dá a oportunidade de você entender e de confiar em tudo aquilo que Ele fez. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmão, nós estaremos celebrando a ceia. Antes de tudo, vamos em várias frontes fazer uma oração. Depois de tudo, quando ouvimos, aprendemos, vamos refletir sobre tudo, iniciando de forma silenciosa, curvando as nossas frontes, examinando os nossos corações à luz da palavra de Deus. Pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados e em Cristo Jesus possa nos fortalecer, nos dar graça para vencer. Vamos orar, curve as frontes. Senhor Deus, mais uma vez, uma alegria, Senhor,
agradecer por ter ouvido a Tua palavra, Senhor. Com alegria, mais uma vez, queremos bendizer o Teu nome, por ver de forma progressiva, Senhor, como o Senhor ao longo da história veio revelando esse plano redentor, esse plano perfeito, e que este plano no tempo ele veio se cumprir na pessoa de Jesus Cristo, de modo que todas as sombras, Senhor, se tornou luz em Cristo. Todos os tipos que apontavam para Ele, Senhor, se tornaram antítipo, porque Ele é o cumprimento perfeito de todas as sombras, de todos os elementos da Páscoa. E que em Cristo Jesus, Senhor, nós desfrutamos dessa libertação perfeita, dessa redenção perfeita, desse desenraizar perfeito do mundo que representa o Egito, a escravidão ao pecado, o sofrimento por viver, Senhor, uma vida distante da graça, enganada pelo pecado. Mas o Senhor fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós. E é por meio das pisaduras do perfeito Filho de Deus, do nosso mediador perfeito, é que somos e estamos sendo sarados. É em Cristo Jesus que nós recobramos a nossa dignidade, Senhor. A nossa imagem está sendo restaurada, a imagem do Senhor em nós. Este homem que está sendo recriado em Cristo para um padrão de justiça e santidade diante do Senhor, está sendo recriado, Senhor, transformado para a prática das boas obras, viver a Tua palavra, Senhor. E nós queremos Te agradecer porque Tu és a causa primeira de todo esse plano. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Sem Cristo nada podemos fazer, Senhor. Até mesmo nos livrar dos pecados que ainda nos assediam, Senhor. Os pecados que ainda cometemos, ainda que de forma deliberada, Senhor. Sem Cristo nós não conseguiremos vencê-lo. Pedimos a Ti, Senhor, examinando os nossos corações, que o Senhor nos dê graça para vencer, que o Senhor nos dê graça para olharmos para Cristo, sermos renovados nessa manhã em esperanças, confiando nele para vencer, para progredir em santidade, para refletir o caráter de Cristo, a luz de Cristo, o sal de Cristo, para refletir como igreja, como um povo vocacionado pelo Senhor, refletir o Teu caráter, Senhor, neste mundo perdido. Pedimos que o Senhor aplique a vida de Cristo na vida do Teu povo, que a Tua palavra forme o caráter de Cristo em nós, perdoe as nossas transgressões, ajuda-nos a vencer aquilo que constantemente temos sido advertidos, Senhor. Ajude a cada um a vencer. O Senhor que conhece a nossa vida, o Senhor que conhece os nossos corações. É o que nós Te rogamos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Versículo 23.
1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Já ficou bem claro o sentido da ceia do Senhor, né? Nesta manhã. Vamos ver apenas para reafirmar mais uma vez o ensino da Escritura Sagrada. Feito o que nós vamos fazer agora. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém. Nós estamos aqui diante da mesa do Senhor. A ceia do Senhor, memorial, como o pastor Dória explicou muito bem. Estamos aqui para lembrar da origem da nossa salvação, do meio da nossa salvação. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E esses dois elementos, eles estão simbolizando exatamente isso. O pão, o corpo de Cristo, e o sangue, o vinho, o sangue do nosso amado Salvador Jesus Cristo. A ceia é para os crentes. A ceia é para aqueles que fazem parte da nova aliança, que confiam no Senhor Jesus Cristo e dependem dele unicamente para a sua salvação. É para aqueles que estão em comunhão com a igreja, porque a igreja é o corpo desses, a igreja local é a reunião desses que confiam nele, se reúnem, se congregam. Para aqueles também que são batizados, que se batizaram, que mostraram ao mundo que pertence a ele, publicamente disseram que são dele. Então, nessa manhã, eu convido vocês, crentes em Cristo, que estão em comunhão com a igreja, batizados, a participarem conosco da ceia do Senhor. E como o pastor Dória explicou, não precisa nós fazermos um exame. Então, como o apóstolo Paulo coloca aqui, no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Lembremos agora dos 10 mandamentos. Lembremos do resumo deles, que é amar a Deus e amar ao próximo. Lembremos do significado profundo daqueles mandamentos. E vamos, antes de cear, examinar a nossa vida. Cristo morreu para nos purificar. Cristo morreu para nos libertar do nosso mal, que é a nossa ofensa a Deus, que nós vivemos como todos já vivemos, não para a sua glória, em rebeldia a Ele, odiando uns aos outros, fazendo mal uns aos outros. Isso deve, agora que nós somos da nova aliança, que nós pertencemos a Ele, que nós fomos salvos, nós devemos odiar esta vida, devemos odiar esse procedimento. Mas nós sabemos que o pecado não está em nós. Como Paulo diz, nós temos que mortificar todos os dias. Então, aquilo que tiver de manifestação desse pecado na sua vida, tanto em alguma atitude que não glorifica a Deus, algum desejo, algum pensamento que não glorifica a Deus e que não fez bem ao irmão, como o pastor Dória pregou aqui todos esses dias, a questão do orgulho, da inimizade, da falta de perdão, qualquer coisa. Antes de participarmos da ceia, vamos fazer um momento de reflexão, de oração, pedindo a graça de Deus, o perdão de Deus e a graça para deixar todo o pecado e esses revelações. Então eu queria que nós orássemos agora, brevemente, uma oração de pedido de graça, pedido de perdão, antes de nós participarmos da mesa do Senhor. Amém? Vamos orar, Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós suplicamos, Senhor, este momento, meu Deus, um momento tão solene, tão santo,
lembrando, meu Deus, da sua morte na cruz, este memorial, este meio de graça. Antes de nós participarmos, Senhor, nós suplicamos que o Senhor nos purifique das nossas faltas, dos nossos pecados, nos lave pelo sangue, Senhor. Fortaleça, meu Deus, a nossa fé, o nosso amor a Ti. Nos dê graça, meu Deus, para deixarmos todo o pecado. Agora que vamos tomar estes alimentos, meu Deus, nas nossas mãos. Senhor, que este memorial, meu Deus, pela fé, pelo poder da graça, pelo poder do Teu Espírito presente aqui, Senhor, nos enche agora, meu Deus, de uma nova determinação para lutarmos ousadamente contra todo o pecado, meu Deus, vivemos uma vida cada vez mais santa, de amor a Ti, de amor aos nossos irmãos, para a glória do nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo, para a glória do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós rogamos, Senhor, nós pedimos e nós agradecemos pela Tua grande graça por estarmos aqui reunidos com o Teu povo, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Amém, Senhor. Aqueles que vão participar da ceia, irmãos, continuem de pé. O mais pode sentar. Vocês vão distribuir e segure na sua mão, nós vamos orar juntos pelos elementos, ainda limpeza. Coma limpeza, nós vamos orar juntos pelos elementos. Pode ser. Tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. O semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes. Em memória de mim. Vamos orar. Nosso Senhor, nós estamos aqui com os alimentos, Pai, o pão e o vinho, Senhor, simbolizando o corpo e o sangue, Senhor. Deus, esses elementos, este símbolo tão profundo, Senhor, dá-nos agora a Tua graça, Deus, a participarmos dele, este meio de graça, Senhor. Este meio de graça que fortaleça a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos. Agradecer ao nosso Deus. Amado Senhor, nós te damos graça pela Tua grande misericórdia com nossas vidas. Bendizemos, Pai Santo, o sacrifício por nós, pelo perdão dos nossos pecados, pela comunhão que temos contigo e com nossos irmãos em Cristo.
Muito obrigado, Senhor. Seja fortalecido a tua obra na nossa vida. A tua obra cresça, Senhor, nos santificado mais e mais por Cristo nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém.